Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das misericórdias, é com alegria que nós nos encontramos no nosso programa Oração ao Pai das Misericórdias. Uma linda oportunidade que Deus nos dá para nos confiarmos à misericórdia de Deus. Que bom que nós podemos, neste momento, refletir as riquezas da misericórdia de Deus, o nosso Pai. Nós estamos no mês da Bíblia. Setembro é o mês da Bíblia. A Igreja, principalmente aqui no Brasil, ela dedica o mês de setembro à meditação da Palavra de Deus. Claro, a Igreja todos os dias do ano medita a Palavra de Deus, prega a Palavra de Deus, reza com a Palavra de Deus, celebra a Palavra de Deus. No entanto, a Igreja no Brasil quis dar um destaque especial à Bíblia no mês de setembro. E por quê? Justamente porque o mês de setembro, ele termina com a memória litúrgica de São Jerônimo. São Jerônimo nasceu no ano de 347 e veio a falecer no ano de 420. O Papa Dámaso pediu para Jerônimo que ele fizesse um trabalho esplendoroso, que foi o trabalho de traduzir os textos das Sagradas Escrituras dos originais de hebraico e grego para o latim. E daí nasceu uma tradução em latim que nós conhecemos como Vulgata, ou seja, toda a Bíblia praticamente foi traduzida por São Jerônimo para o latim e a partir do latim para as línguas que nós temos atualmente, principalmente as línguas latinas, como o francês, o espanhol, o português. Portanto, São Jerônimo prestou um serviço maravilhoso para o bem da Igreja. Traduzir a Bíblia, traduzir a Palavra de Deus, de modo que podemos todos ler a Palavra de Deus, meditar a Palavra de Deus, rezar a Palavra de Deus, celebrar a Palavra de Deus, para viver a Palavra de Deus, testemunhar a Palavra de Deus. Por isso, nesse mês de setembro, nós vamos meditar a importância da Palavra do Pai das Misericórdias. Na plenitude dos tempos, o Pai das Misericórdias nos enviou o seu Filho Jesus. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ouvir o Pai das Misericórdias significa ouvir o seu Filho, porque Deus, o Pai das Misericórdias, nos fala por meio do seu Filho. São Jerônimo tem uma frase muito famosa que diz assim: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. É uma frase famosa de São Jerônimo. Quem ignora as Sagradas Escrituras, quem ignora a Palavra de Deus, quem ignora a Bíblia Sagrada, ignora Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos de modo bem concreto com a pessoa de Jesus a partir do Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento nos traz verdadeiras profecias, promessas messiânicas. E por isso, mesmo que no Antigo Testamento nos
livros proféticos, nos Salmos, nos livros históricos, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e assim por diante, mesmo que lá no Antigo Testamento nós não encontremos a pessoa de Jesus, narrativas sobre aquilo que Jesus fez e realizou, o Antigo Testamento está grávido de Cristo, por causa das promessas messiânicas, que se cumprem em Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, e ali encontramos Jesus no Novo Testamento. Nós não queremos ignorar as Escrituras, porque não queremos ignorar Cristo, pelo contrário. Por isso, durante este mês, eu gostaria de refletir com vocês, irmãos e irmãs, a importância da palavra do Pai das Misericórdias. A importância de nós vivermos à luz da palavra de Deus, o Deus rico em misericórdia. Como é importante no dia a dia da nossa vida darmos atenção à palavra de Deus, reservarmos um momentinho da nossa jornada para ler, para meditar um trecho da Bíblia, um trecho da palavra de Deus, procurando encontrar naquele trecho Cristo. Procurando rezar naquele texto, rezar para Deus. E, sobretudo, pedindo ao Senhor a graça de que coloquemos em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Isso é o mais importante. Que Deus nos dê essa graça, irmãos e irmãs, de nós, no encontro com o Pai das Misericórdias, deixarmos que a sua palavra de salvação penetre nossa mente e o nosso coração. De modo que possamos também, vivendo a palavra de Deus, fazer com que essa palavra chegue ao mundo em que vivemos, tão necessitado de Deus, do seu amor, da misericórdia do Pai. Vamos rezar a oração ao Pai das Misericórdias, agradecendo pelo dom desse mês, o mês da Bíblia, o dom da palavra do Pai das Misericórdias, que é o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rezemos a oração ao Pai das Misericórdias e depois vamos dar a bênção final, abençoando também os objetos de piedade e a água que eventualmente, meu irmão, minha irmã, você traz consigo. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, ó Pai, rico em misericórdia, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que nos renove na graça do santo batismo, de modo que possamos viver segundo a vossa palavra, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.